Você já parou para pensar que existem livros que você, cristão, precisa ler antes de partir para a glória? Bem-vindos ao meu canal, onde cada vídeo é como uma espada que nos fere por meio da graça de Deus. Eu tentei trazer aqui os livros que eu mais acho necessário nessa caminhada. Vocês vão ver que são livros diferentes, mas nem tanto. Alguns você já deve ter ouvido falar. E eu misturei. Eu trouxe livros que vão te ajudar na teologia e vocês vão ver que alguns deles não são exatamente clássicos, mas é porque eu tô preparando um vídeo de livros clássicos cristãos que você precisa ler. Os livros que eu trouxe hoje foram os mesmos que eu li no comecinho da minha jornada com a teologia. Então eu achei que nada mais justo do que trazer eles de volta aqui em um vídeo muito especial para vocês. O primeiro livro que eu trouxe é um livro que eu já reli várias vezes. Inclusive, o livro acaba de receber uma segunda edição. Eu acho que é uma segunda edição, é uma nova edição diferente da que eu usava quando eu era mais nova. Ou seja, ele está mais completo para você. Ele está mais bonito, mais repleto de novas informações, justamente para que você possa adquirir, que é Entendes o que Lês, o livro do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Na verdade, não é a segunda edição, não. Eu acabei de me lembrar que é a quarta edição revisada e ampliada. Então, quando eu li pela primeira vez, ele não era assim tão completo, ele não era assim tão lindo, mas agora ele está mais rechonchudinho para que você possa conhecer sobre exegese e hermenêutica, mas especialmente sobre hermenêutica. Hermenêutica é um tema muito importante para mim. Eu acho que todo mundo que se preza a dizer que é um criador de conteúdo cristão, ou todo mundo que gosta de ensinar na escola bíblica, enfim, vocês devem conhecer o que é hermenêutica. Não tô dizendo para você aprender grego, não tô dizendo para você aprender hebraico, mas é essencial você entender a dinâmica da hermenêutica. E a hermenêutica, você consegue aprender um pouquinho sobre ela, mesmo que você não mergulhe nas línguas originais da Bíblia. Sim, se você puder, se você tiver interesse, se tiver fôlego, é legal você estudar um pouquinho. Mas se não é o seu caso, se você quer aprender hermenêutica para um grupo de mulheres, mas você não tem tempo para se aprofundar, se você é um pai que deseja ensinar seus filhos sobre a hermenêutica da escritura, esse livro daqui é uma ótima pedida. E na verdade, ainda você que quer se tornar, quem sabe, um grande professor de hermenêutica um dia, mas você não sabe por onde começar, eu comecei por isso aqui. Inclusive, vale a pena dizer para vocês que eu gosto muito desse assunto de exegese e hermenêutica, tanto que eu fiz uma pós somente em exegese do Novo Testamento, então é algo que eu gosto muito. Então eu já li muitos livros sobre hermenêutica, sobre exegese, mas eu ainda acho que um dos ótimos caminhos para começar é por meio do livro Entendes o que Lês. É um guia realmente muito completo, onde a gente vê literalmente os autores se empenhando para nos ensinar como cada livro da Bíblia ou cada grupo de livros da Bíblia deve ser tratado com suas próprias leis hermenêuticas, digamos assim. Você não pode interpretar Apocalipse da mesma forma que você lê Êxodo, da mesma forma que você lê Gênesis. São ferramentas diferentes, são pesquisas e intenções diferentes de cada livro. Então, esse daqui é um livro básico, mas que é essencial para você começar nesse mundo de hermenêutica e quem sabe exegese também. Fechou? Todo mundo aqui comigo ainda? Todo mundo acompanhando? Então tá. O próximo livro que eu trouxe pra vocês tem tudo a ver com história da igreja. E eu amo história da igreja, né? Inclusive é um gatilho falar de história da igreja, porque eu sou apaixonada, mas eu me sinto ainda muito limitada e nunca abordo isso no meu perfil. Mas eu sou apaixonada pelo assunto, gosto demais, mas infelizmente não falo sobre isso ainda. Quem sabe um dia se eu me sentir mais capaz, né? E aqui tá um livro que eu li lá no comecinho da minha faculdade de teologia, que é Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, do Justo Gonzalez. Você vai perceber que esse livro tá bem raro de se achar por um preço aceitável, mas eu já vi seguidores dizendo que encontraram na estante virtual, encontraram em lojas assim, de livros usados, e eu recomendo que se você tiver a chance de encontrar, você compre, tá? Compra mesmo. E esse livro daqui é excelente no que ele cumpre, porque ele vai prometer pra gente uma boa visão das doutrinas iniciais do cristianismo. Afinal, existem coisas que eu e você acreditamos hoje, mas que nem sempre foi fácil inserir essa crença dentro do mundo da cristandade. Então, assim, o que o Justo Gonzalez faz aqui é resumir, primeiro, o que é doutrina, e é uma definição que eu uso até hoje, a questão das cercas, de uma área, assim, como se fosse um campo de futebol, enfim. Mas ele também
também fala sobre as doutrinas cristãs que moldam vários pensamentos que você vê por aí, mas você não faz ideia de onde esse pensamento surgiu, quem foi que iniciou. Enfim, você deve se conhecer, você deve imaginar que existem coisas que você fala, que você ouve, mas você não sabe de onde veio essa crença. E nesse livro eu descobri muitas crenças do Ocidente que tiveram origem lá no início da igreja primitiva. Então essa daqui é uma breve história das doutrinas cristãs e eu acho um livro maravilhoso. Agora a gente vai ter um livro especial para quem gosta de cosmovisão como eu. Eu amo livros sobre cosmovisão. O que eu faço no meu perfil é misturar, ou melhor, usar a cosmovisão cristã para interpretar o mundo, né? Então, cá está. Introdução à cosmovisão cristã. Inclusive, dos mesmos autores de O Drama das Escrituras, que é um outro livro que eu amo muito, mas eu não consegui achá-lo para trazer hoje, mas fica aí a dica, né? E Introdução à Cosmovisão Cristã é um livro maravilhoso, porque ele vai trazer justamente o conceito do que é cosmovisão e como a cosmovisão cristã compete, bem entre aspas, convive com outras cosmovisões que são dominantes. Inclusive, isso tem muito a ver com o meu mestrado também, mas tudo bem. Qual é o ponto? É que a cosmovisão cristã é muitas vezes definida com muita simplicidade. É a sua visão sobre o mundo. Não, cosmovisão cristã não é uma visão de mundo apenas. Ela é algo mais robusto, é uma ideia mais complexa. E eu acho que todo mundo deveria ler isso daqui, porque muitas vezes a gente define cosmovisão cristã como uma mera visão do mundo e a gente se sente satisfeito com esse conceito, sendo que esse conceito está incompleto, está precisando aí de um complemento, digamos assim. Esse livro vai trabalhar também como as outras cosmovisões tratam a cosmovisão cristã, vai trazer o conceito do guarda-chuva, vai mostrar como isso afeta o jeito que a gente vive. E é um livro que eu também li no comecinho da minha vida, assim, teológica, e não me arrependo. Existem sim vários outros livros sobre cosmovisão, mas eu digo que esse daqui é um dos melhores para você começar. Eu trouxe um livro sobre cultura, né? Precisa nessa lista de um livro sobre cristãos e cultura, que é A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. É um livro muito interessante, pasmem, eu também li no comecinho da minha vida acadêmica e eu precisei fazer um trabalho sobre ele, mas foi um dos trabalhos mais prazerosos que eu já pude fazer. E A Arte e a Bíblia é um livro onde Francis Schaeffer vai mostrar como a arte se relaciona com a Bíblia e como a Bíblia se relaciona com a arte, como Deus enxerga a arte, como Deus enxerga a beleza e tantos outros conceitos, né, que ele vai trazer. Ele vai falar muito lindamente sobre a romã azul, que é um conceito maravilhoso que eu utilizo até hoje nas minhas aulas. Recentemente eu fui no Palavra da Vida, onde eu tive a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre como Deus ama a arte, ama a beleza, ama essa expressão, e eu falei sobre a romã azul lá na Bíblia. Se você ficou curioso para saber por que uma romã azul, você precisa ler esse livro, e ele é muito fino, ele é o mais fininho que eu trouxe, e eu diria que você consegue ler em um dia. Agora a gente vai para uma categoria de livros que eu acho que todo cristão deveria aí conhecer, que são as biografias. Biografias eu trouxe para vocês. E por que biografias? Porque antes eu não gostava de biografias, eu achava um tédio. Mas tem algo mais lindo do que você conhecer a vida de pessoas que você admira. Você deve ter seus pregadores favoritos, seus missionários favoritos que te impactaram de uma forma especial. E muitos deles têm biografias publicadas. Antes, até pouco tempo atrás, na verdade, não faz nenhum ano que eu comecei a ler biografias, eu ignorava as biografias, eu achava um tipo de leitura chata. Mas eu me enganei, porque a gente não tá falando sobre os mártires de muitos séculos atrás, a gente não tá falando sobre santos que viveram antes mesmo da gente se converter ou algo assim, a gente tá falando sobre pregadores que a gente acompanhou ou acompanha de certa forma. E existem biografias que valem muito a pena ler porque edifica a nossa vida. E quando esses exemplos são muito pertinhos da nossa realidade, temporalmente falando, eu acho que o impacto tende a ser maior. Eu li essa daqui do Tim Keller, e assim, sem palavras para o nível de devoção que esse homem prestou a Deus. E se você gosta do Tim Keller, é mais do que uma leitura obrigatória. Eu tô te intimando a participar dessa leitura, fazer essa leitura. Eu também tenho do Sproul, que eu gosto muito. Eu tenho um carinho muito grande pelo Sproul. Primeiro porque eu acho que eu já li muitos livros dele, mais do que o Keller, na verdade. Eu amo Timothy Keller, mas eu li mais o Sproul. E o Sproul eu tenho um carinho muito grande porque eu via muito meu pai ouvindo
lendo ele nos cursos do Ministério Fiel, da Editora Fiel, né? E eu sempre via, sempre prestava atenção sobre como ele pregava sorrindo. Tanto que, coincidência ou não, a capa é ele sorrindo. E a gente aprende muito sobre a fé dele aqui. Mas não por último, eu trouxe a biografia da Elisabeth Elliot. Gente, que lombada é essa, né? Lindo. Tem um volume 1 e tem o volume 2. E assim, a Elisabeth Elliot, muitos de nós já sabem como foi a vida dela, porque ela conta partes da história dela. Mas esse também é um livro legal, onde você aprende bastante sobre o testemunho dela em si, e você com certeza vai ser muito e muito edificado. Por último, mas não menos importante, eu trouxe uma ficção cristã. Eu trouxe A Lâmina Mais Cortante para vocês, uma indicação que todo mundo deveria ler. Esse livro aqui é uma mistura de muitas histórias bíblicas, como a história de Esté, principalmente. Porque assim como Esté, a Annelise, que é a protagonista principal, ela não é daquele reino, ela não pertence ao povo de Endemor, que é o reino encantado da história, mas ela precisa estar num castelo por uma missão maior do que ela, em nome e na honra de um Deus invisível, que não fala com ela diretamente, que não rompe os céus para dar um recado, mas que ela sabe que ela não anda sozinha. E ela precisa lidar com um rei que é meio bruto, e o Xerxes tem um histórico de ser meio bruto. O rei Revino é um personagem mega complexo e complicado. E em alguns momentos da história, a Annelise, que é a protagonista, ela é igualzinha ao rei Davi também, porque ela conta histórias e ela é aquela, na verdade, que acalma o rei, assim como Saul era também acalmado por Davi. Mas um dos papéis que a Annelise desempenha é a do profeta Natan, porque ela vai precisar converter um personagem da história. E ela faz isso através de uma história. Por quê? Porque ela é contadora de histórias. Então, qual é o resumo da ópera dessa história? Esse personagem aqui, que é o Hércules, é o melhor amigo dela, ele faz um convite. Na verdade, ele chama ela para uma missão, onde ela vai precisar contar uma história perfeita para esse rei, que é tipo o rei Saul, e o rei Xerxes é um rei cheio de personalidade, cheio de vícios. Então ela descobre que não é realmente a história que vai curar esse rei, mas algo que está dentro da história. Mas aí eu já tô falando demais. Esse livro fui eu que escrevi e você encontra na Amazon. Ele foi publicado pela Thomas Nelson, então você também encontra no site da Thomas. E esse é o último livrinho que eu acho que todo cristão deveria ler. É na vibe assim, as Crônicas de Nárnia, na vibe Alice no País das Maravilhas, com muita fantasia, muita aventura e muito chororô, que acontece um bocado de coisa triste. Esses foram os livros que eu trouxe pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Eu vou fazer mais partes, eu preciso fazer mais partes desse mesmo vídeo, mas espero que aqui já tenha conteúdo bastante para você começar a estudar um pouquinho mais de teologia, um pouquinho mais de estudos bíblicos, tá bom? Fico por aqui, até o próximo corte, que a verdade continue afiando teu viver.